Bom, para fechar essa aula de ciclo trigonométrico aí, vamos ver a redução ao primeiro quadrante. O que a gente viu até agora de ciclo trigonométrico? Que a origem dos arcos no ciclo é aqui nessa extremidade. Aqui eu tenho 0 graus ou 0 radianos. Uma volta completa tem 360 graus, então eu tenho 2π radianos aqui. Aqui eu tenho π radianos. 270 graus, 3π sobre 2, e 90 graus, π sobre 2. Para cá eu tenho arcos positivos, para cá eu tenho arcos negativos. Pode rodar infinitamente. Você tem primeira determinação positiva, que é na primeira volta. Como eu faço? Eu tenho um arco aqui, ó. Vamos chamar esse arco aqui, ó, no ponto P de ângulo alfa. Quem está relacionado a alfa? Bom, nós sabemos que o seno de alfa é essa distância aqui, que esse é o eixo dos senos, e o cosseno de alfa é essa distância aqui, cosseno, seno. Como o ciclo trigonométrico tem raio unitário, sempre você vai projetar aqui, vai dar o cosseno, vai projetar aqui, vai ter o seno. Nunca você vai conseguir projetar acima do 1, nem projetar abaixo do menos 1. Nem o cosseno nunca vai conseguir projetar à direita do 1, nem à esquerda do menos 1. Portanto, seno e cosseno são arcos que estão compreendidos entre menos 1 e 1. O que significa isso? Que qualquer que seja o ângulo, o seno de qualquer ângulo e o cosseno de qualquer ângulo sempre será menor ou igual a 1, menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Nunca você vai ter um seno ou um cosseno igual a 2, igual a 1,5 e assim por diante. Sempre está compreendido entre 1 e menos 1, o seno e o cosseno. Bom, se eu tenho esse ângulo alfa, tem um ângulo que corresponde a ele aqui, ó. Se eu traçar essa paralela ao eixo dos cossenos, vou ter um arco aqui, ó. Que arco é esse? Qual é o valor desse arco? Se daqui até aqui eu andei alfa, se o ângulo central é alfa, o arco aqui é alfa. Se aqui é alfa, esse arco aqui também é alfa. Então falta alfa para chegar em π, ou seja, esse arco aqui é π menos alfa. Quer dizer que se aqui é 30 graus, aqui é 180 menos 30, 150. Se aqui é 40 graus, então relacionado a ele é 180 menos 40, 140. Sempre assim, um arco no segundo quadrante em relação ao arco do primeiro quadrante é o 180 menos o valor que ele estabelece no primeiro quadrante. Sempre nesse formato aqui. E quem estaria relacionado a ele aqui no terceiro quadrante? Bom, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui são OPV, opostos pelo vértice. Se são OPV, aqui também valeria alfa. Mas se aqui é alfa, se daqui até aqui é meia volta, 180, que é π, eu andei mais esse pedacinho, andei mais alfa. Então aqui é π mais alfa. Então essa extremidade aqui, ó, é π mais alfa. É o arco relacionado ao ângulo do primeiro quadrante. No terceiro quadrante é π mais alfa. E aqui no quarto quadrante, quem estaria relacionado a ele? Se nós traçarmos aqui, ó, minha bolinha aqui não tá legal, vou arrumar a bolinha aqui, arrumar a bolota. Eita, mão livre, pessoal. Quem está relacionado a ele?
Se aqui é alfa positivo, quando eu desci aqui, eu desci alfa negativo. Então está faltando menos alfa para 360. Então esse arco aqui é de 2π menos alfa. Todos relacionados a quem? Ao ângulo alfa lá do primeiro quadrante. Ó. Redução ao primeiro quadrante, você basta saber isso daí. Por exemplo, eu tenho um arco de 310 graus. Quem é o ângulo relacionado a ele no primeiro quadrante? Bom, eu sei que esse arco ele é 360, que é o 2π, menos o arco do primeiro quadrante, tem que dar 310. Ó. Ou seja, a alfa é 50 graus. Então, quem é relacionado no primeiro quadrante? O que falta para 360. Quem é relacionado no terceiro quadrante com o primeiro quadrante? O que passa de 180. Quem é relacionado para você voltar ao primeiro quadrante com relação ao segundo quadrante? O que falta para 180. Então, se você pegar um ângulo aqui de 110 graus, você reduzir ele ao primeiro quadrante, o que você faz? Quanto falta para 180? 70, então está relacionado ao 70 no primeiro quadrante. Então isso é redução ao primeiro quadrante, ó, de acordo com o quadrante que o ângulo está. Sempre você vai usar esse formato aqui, ó. π menos alfa no segundo quadrante, π mais alfa no terceiro quadrante e 2π menos alfa no quarto quadrante. Por que é importante saber isso daí? Para nós sabermos o seno, o cosseno e a tangente, lembrando que a tangente se encontra nessa posição aqui, ó. Por quê? Como que eu faço isso? Vamos ver um exemplo então. Veja bem, olha esse exemplo aqui algebricamente. Se nós temos o ângulo alfa aqui, ó, o seno de alfa é essa distância aqui. Mas o π menos alfa, o seno também é a mesma distância projetada aqui, ó. Então nós temos que os senos de dois ângulos, cuja soma vale 180 graus, ângulos suplementares, os senos são iguais, ó. Seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. E o cosseno? O cosseno de dois ângulos cuja soma vale 360 graus, ângulos replementares, aqui é alfa e aqui é o que falta para 360, ó. Esse, a projeção sobre o eixo dos cossenos e sobre o eixo dos cossenos dá no mesmo ponto, é essa distância aqui, ó. Então o cosseno de ângulos cuja soma vale 2π radianos, ou seja, 360 graus, são iguais. Como assim? Tipo, cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de 330 graus. Ó. Se a soma dá 360, os cossenos são iguais. E o seno? Eu posso falar que o seno de 40 graus é igual ao seno, 40 graus falta quanto para 180? 140 graus, ó. São os mesmos valores. E quando você tem aqui, ó, esse arco aqui, ó, o cosseno de π menos alfa. Cosseno de π menos alfa, eu projeto ele aqui, no eixo dos cossenos. E o cosseno de π mais alfa também. Então esses cossenos são iguais. Só que o detalhe é que essa distância aqui, ó, esse ângulo é simétrico a esse. Então essa distância é igual a essa distância até a origem. Ou seja, essa distância é igual a essa. Só que para cá é negativo. Então eu tenho o mesmo valor do cosseno de alfa, mas com sinal negativo. Então o cosseno de π menos alfa e o cosseno de π mais alfa é igual ao cosseno de alfa lá no primeiro quadrante com o sinal
negativo. Mesma coisa o seno de π mais alfa e o seno de 2π menos alfa. Eu projeto eles aqui, essa distância aqui, ó, que em módulo é o mesmo valor dessa distância aqui, porque esses ângulos são simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Se as distâncias são iguais, o que eles têm de diferente é o sinal, ou seja, o seno de π mais alfa é igual ao seno de 2π menos alfa, que é igual a menos o seno de alfa lá no primeiro quadrante. Por que é importante saber isso? Porque se você conseguir reduzir os ângulos ao primeiro quadrante, sabendo do primeiro quadrante, os demais basta você trocar o sinal quando for necessário. Então basta saber os valores do seno, do cosseno e da tangente no primeiro quadrante. Por quê? Porque a tangente de dois arcos, cuja soma deles, ó, alfa e π mais alfa, ó, primeiro e terceiro quadrantes, π menos alfa e 2π menos alfa, segundo e quarto quadrantes, são o quê? São iguais essas tangentes, onde a tangente do segundo e do terceiro quadrante, do segundo e do quarto quadrante, é igual a tangente de alfa, lá correspondente no primeiro, com o sinal negativo. E a tangente do terceiro quadrante é a mesma tangente do primeiro quadrante, quando você faz a redução ao primeiro quadrante. Por isso que é importante saber o primeiro quadrante. Os demais, basta você saber fazer essa redução aí. Beleza? Uma diquinha aí essa daí para vocês. Lembrando que esse é o eixo dos senos, esse é o eixo dos cossenos e esse é o eixo das tangentes. Vamos ver agora, por exemplo, como a gente acharia o seno de 1050 graus e o cosseno de 2100 graus. O que você faz? Esses arcos são arcos que passaram de uma volta no ciclo trigonométrico. Então você faz a redução deles, a primeira determinação positiva, divide por 360. 1050, cabe quantos 360 dentro dele? Cabe 2, dá 720. 1050 menos 720, 330 graus. Então aqui eu tenho a mesma coisa que o seno de 330. Suponho que você esqueça qual é o valor do seno de 330. Basta lembrar dessa situação aqui, ó. O seno de 330, no primeiro quadrante, 330 está relacionado a quem? Ao que falta para 360, falta 30 graus. Então está relacionado a 30 graus. O seno de um ângulo no quarto e no primeiro quadrante, eles têm sinais opostos. Por quê? Porque no ciclo trigonométrico, você tem aqui, ó, seno de 2π menos alfa é menos o seno de alfa. Portanto, seno de 330 é menos o seno de 30 graus. Ó. Sabendo o seno de 30, que é meio, menos meio. Ó. Então, basta você decorar dos primeiros quadrantes que você vai conseguir calcular de qualquer um. Cosseno de 2100. 2100. Vou apagar aqui esse exemplo anterior. 2100, você vê quantas voltas deu em 2100. 2100 graus, cada volta é 360 graus. Então dá quanto? 6 vezes 3, 3 vezes 6, vamos tentar o 6. 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 3, 15, 18. 1.800 para 2.100 sobra 300. Ó. Então é o cosseno de 300 graus. 300 graus está relacionado com quem no primeiro quadrante? O que falta para 360, 60 graus. E o cosseno de dois arcos, cuja soma dá 360, cosseno de 2π menos alfa, cosseno de alfa, eles são iguais. Então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60 graus. Ó. Sabendo que o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 300 é meio, o cosseno de 2010 é
meio. Por isso que é importante saber reduzir ao primeiro quadrante. Sempre fazer essa técnica aí, pessoal. Como se você fizesse o seguinte, ó. Pagar essa teoria aqui. Como se você pegasse encontrou o 300, marca o 300 aqui. O cosseno dele eu projeto aqui, ó, é o arco que está aqui. Aí você não lembra quem que é, aí você continua aqui, ó. Bom, do 300 para 360, falta 60, então aqui passou 60. Então está relacionado aos 60 graus. Ao cosseno de 60 eu sei que é meio. Então de 300 também é meio. Mesma coisa se você pegar aqui 120. Se você quisesse descobrir o seno de 120. Seno de 120 graus. Quanto é? A 120, está faltando 60 para chegar no 180. Então ele está relacionado aos 60 aqui, ó. Então o seno de 120 e o seno de 60 são iguais. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O de 120 também será raiz de 3 sobre 2. Ó. E aí você tem o valor. É assim que você usa o ciclo trigonométrico. É muito importante na trigonometria saber usar o ciclo trigonométrico, pessoal. Tudo bem? Fechou essa aulinha aí de 15 minutos.